Eu nunca imaginei que uma simples xícara de café com ervas pudesse mudar completamente o destino de um homem tão poderoso quanto corrupto. Mas, quando Pedro Augusto começou a perder tudo: dinheiro, status, até mesmo sua sanidade, percebi que a vingança tem um preço que nem sempre conseguimos pagar. Essa noite chuvosa ainda ecoa em minha memória como um dos momentos mais decisivos da minha vida. Era eu, Nice, uma mulher de 40 anos, marcada por cicatrizes invisíveis, enfrentando finalmente o homem que havia roubado tanto de mim. Ele veio até minha porta, encharcado e desesperado, implorando por algo que eu não sabia se tinha o direito de conceder. Perdão, mas essa história não começa aqui. Para entender o peso dessa noite, preciso voltar ao início. A cidade onde nasci, as escolhas que fiz e aos erros que me levaram até aquele momento. Porque, como dizem por aqui, água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E foi exatamente isso que aconteceu. Sou Nice. Tenho 40 anos. Cabelos negros cacheados que caem como ondas sobre meus ombros e olhos castanhos que já foram doces, mas agora carregam cicatrizes invisíveis. Cresci em uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais, onde as ruas de paralelepípedos contam histórias antigas e os moradores sabem mais da sua vida do que você gostaria. É aqui, nessa terra de pão de queijo fumegante e tardes preguiçosas à sombra das amendoeiras, que tudo começou e terminou. Minha cidade não tem nome famoso. Ela é apenas mais uma entre tantas cidades mineiras esquecidas pelo tempo, cercada por montanhas cobertas de cerrado e cortada por rios tranquilos. As casas são coloridas, algumas ainda com telhados de barro, e o cheiro de lenha queimando mistura-se ao aroma fresco das frutas colhidas nas fazendas próximas. No centro, há uma praça com bancos desgastados e uma igreja centenária onde todos se reúnem aos domingos para rezar ou bisbilhotar a vida alheia. Mas é também nessa mesma praça que ficava a loja de conveniência de Dona Carmen, uma mulher velha e enrugada, dona de um sorriso misterioso e conhecida por suas poções e simpatias. Diziam que ela era capaz de curar males incuráveis e realizar desejos impossíveis, desde que você estivesse disposto a pagar o preço. Foi nesse cenário bucólico, porém cruel, que conheci ele, o homem que quase arruinou minha existência. Há alguns meses, recebi uma visita inesperada. Era uma noite chuvosa, dessas que deixam a cidade inteira em silêncio, exceto pelo som constante das gotas batendo contra as calhas das casas. Estava sentada na sala, enrolada em um cobertor antigo, tentando afastar os pensamentos ruins, enquanto tomava uma xícara de chá de camomila. De repente, ouvi batidas fortes na porta. Quando abri, lá estava ele, Pedro Augusto, encharcado, tremendo, com olhos arregalados de pânico. Ele parecia outra pessoa. Não era mais o advogado confiante e charmoso que eu havia conhecido anos atrás. Agora era apenas um homem desesperado, implorando por ajuda. Nice, por favor, me escuta. Eu sei que errei, mas você precisa me ajudar. Isso tá fora de controle. Sua voz falhou e ele caiu de joelhos no chão
molhado da varanda. Eu fiquei ali, paralisada, sem saber o que fazer. Parte de mim queria fechar a porta e deixá-lo ali, pagando pelo inferno que ele havia causado na minha vida. Mas outra parte, talvez a parte mais humana, sentiu pena. A verdade é que Pedro Augusto não era só um nome qualquer no meu passado. Ele foi o homem que eu amei, em quem confiei e que no fim me traiu de maneira impiedosa. Foi ele quem usou meu nome para fraudar contratos imobiliários, me deixando sozinha, sem dinheiro e sem reputação. Quando tentei denunciá-lo, ninguém acreditou em mim. A polícia ignorou minhas acusações. Os juízes aceitaram seus argumentos falsos. Eu fiquei completamente despedaçada. Mas, como disse antes, essa história não começa aqui. Para entender como chegamos a essa noite chuvosa, preciso voltar ao início, à época em que eu ainda era jovem, ingênua e apaixonada por Pedro Augusto. Foi lá que tudo começou. Antes de mergulhar nos detalhes do meu relacionamento com Pedro, quero apresentar melhor o lugar onde cresci. Porque, assim como as pessoas, a cidade moldou quem eu sou hoje. Uma cidade tranquila à primeira vista, mas cheia de segredos e injustiças sob a superfície. Minha cidade é como uma velha conhecida que guarda segredos em cada esquina. À primeira vista, parece tranquila, quase sonolenta. As ruas de paralelepípedos rangem sob os pés descalços das crianças que brincam à tarde, e o som dos sinos da igreja ecoa pontualmente ao meio-dia. Mas, por baixo dessa superfície, calma, fervilha um rio de histórias não contadas, de injustiças silenciadas e vidas interrompidas. A Praça Central é o coração da cidade. É lá que tudo acontece, ou melhor, parece acontecer. Bancos desgastados pelo tempo oferecem descanso aos idosos que passam horas observando a vida passar. Amendoeiras centenárias proporcionam sombra para os casais apaixonados e as mães que vigiam seus filhos correndo atrás de pipas. No centro da praça há uma fonte antiga com azulejos desbotados, onde dizem que moedas jogadas trazem sorte no amor. Eu mesma joguei algumas quando era mais jovem, mas nunca vi nada além de água turva, refletindo meus próprios desejos frustrados. No lado oposto da praça fica a loja de Dona Carmen, uma construção pequena, com paredes de tijolo aparente e uma porta de madeira que range sempre que alguém entra. Lá dentro, o ar é pesado, impregnado com um cheiro forte de ervas secas e poções misteriosas. Prateleiras empoeiradas sustentam frascos de vidro com líquidos coloridos e potes de barro com rótulos ilegíveis. Dona Carmen é uma figura lendária por aqui. Dizem que ela pode curar doenças incuráveis, trazer amor de volta e até mesmo punir inimigos. Alguns a chamam de bruxa, outros de santa. Para mim, ela sempre foi simplesmente Dona Carmen. Mas a cidade não é só isso. Há também as casas coloridas que se espalham pelas colinas, algumas com varandas de madeira onde redes balançam ao vento. Os campos ao redor são verdes e férteis, cobertos de milho, feijão e mandioca. De manhã cedo, o cheiro de café fresco mistura-se ao aroma do pão de queijo saindo dos fornos. E,
À noite, o céu é tão limpo que dá para ver as estrelas piscando como velhas amigas. Apesar de toda essa beleza, há algo sobre este lugar que sempre me incomodou. Talvez seja o jeito como as pessoas olham para você quando pensam que você não está vendo. Ou talvez seja o peso das tradições que parecem sufocar quem tenta fugir delas. Como dizem por aqui, quem sai da roda vira bicho. E eu sei bem o que isso significa. Foi nesse cenário que conheci Pedro Augusto. Ele veio de fora, vestido em ternos elegantes e carregando promessas de um futuro melhor. Na época, achei que ele fosse diferente, que ele pudesse ser minha chance de escapar dessa vida previsível e monótona. Mas, como muitas coisas na minha cidade, Pedro também tinha dois lados, um visível e outro escondido nas sombras. Pedro chegou durante uma festa junina na praça. Eu me lembro claramente daquela noite, porque foi a primeira vez que senti borboletas no estômago. Ele dançava quadrilha com uma graça que eu nunca tinha visto antes, e seus olhos brilhavam sob as luzes coloridas das lanternas. Foi ali que começamos a nos aproximar, e foi ali que comecei a acreditar que ele poderia ser o homem dos meus sonhos. Mas, como disse antes, as aparências enganam. E Pedro Augusto era mestre em esconder quem realmente era. Festa junina daquele ano foi inesquecível. A praça estava enfeitada com bandeirinhas coloridas que balançavam ao vento, e o cheiro de quentão e pipoca invadia o ar. As crianças corriam descalças, rindo enquanto soltavam fogos de estalo, e os adultos dançavam quadrilha ao som de sanfonas e violas. Eu estava ajudando na barraca de pamonha quando vi pela primeira vez. Pedro Augusto era diferente de qualquer homem que eu já tinha conhecido. Ele usava um terno leve, algo incomum para uma festa tão simples, mas que parecia combinar perfeitamente com sua postura elegante. Seu sorriso era largo e confiante, e ele tinha uma maneira de olhar para as pessoas como se realmente estivesse interessado no que elas tinham a dizer. Quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, senti um frio na espinha, aquele tipo de sensação que só acontece quando você sabe que algo importante está prestes a mudar na sua vida. Você é Anice, certo? Ele perguntou, aproximando-se com uma segurança que me deixou sem graça. Sim, sou eu. E você é? Pedro Augusto. Estou visitando a cidade a trabalho, mas não resisti em participar dessa festa. É encantadora. Encantador era ele. Conversamos por horas naquela noite sobre tudo e nada. Ele falava sobre sua vida na capital, sobre seus sonhos de construir um futuro melhor para as pessoas através do direito. Parecia tão idealista, tão cheio de boas intenções. Eu, ingênua como era, acreditei em cada palavra. Nos meses seguintes, começamos a namorar. Pedro vinha à cidade sempre que podia, trazendo presentes e histórias emocionantes sobre sua vida na capital. Ele me fazia sentir especial, como se eu fosse a única pessoa no mundo capaz de entender seus pensamentos mais profundos. Mas, com o tempo, comecei a notar pequenas coisas que não batiam. Ele era evasivo quando perguntava sobre seu trabalho, e às vezes recebia ligações estranhas no meio da noite. São apenas clientes, ele dizia, mas havia algo em seu tom que me deixava desconfortável. O golpe veio 2 anos depois. Estávamos juntos há algum tempo e eu já havia até pensado em me mudar para a capital para ficar mais perto dele. Foi então que descobri. Pedro
estava usando meu nome para fraudar contratos imobiliários. Ele havia falsificado documentos e envolvido meu nome em negócios ilegais, deixando-me como cúmplice involuntária. Quando confrontei, ele me olhou com uma frieza que nunca imaginei possível. Não seja boba, Nice. Quem vai acreditar em você contra mim? Você é só uma mulher do interior. Ninguém vai ouvir você. E ele estava certo. Quando tentei denunciá-lo, ninguém me levou a sério. A polícia disse que eram meras acusações infundadas. Os juízes aceitaram suas explicações falsas e eu fiquei sozinha, sem dinheiro, sem reputação e completamente despedaçada. Voltei para minha cidade natal humilhada, carregando o peso de algo que nunca fiz. Aquela traição marcou o início de uma nova fase na minha vida. Uma fase de dor, solidão e raiva silenciosa. Cada vez que via o rosto de Pedro nos jornais ou ouvia alguém comentar sobre seu sucesso crescente, sentia aquela raiva borbulhar dentro de mim. Mas o que eu podia fazer? Era apenas uma mulher simples contra um sistema que favorecia os poderosos. Os anos após o golpe de Pedro foram um borrão de dor e reconstrução. Voltei para minha cidade natal como uma estranha em minha própria terra. As pessoas olhavam para mim com pena ou desconfiança, sussurrando sobre aquela história do advogado sempre que eu passava. Meu nome estava manchado e não havia nada que eu pudesse fazer para limpar essa sujeira. Eu me tornei uma sombra da mulher que já fui retraída, amarga e cheia de cicatrizes invisíveis. Tentei recomeçar. Arrumei um emprego simples na padaria da esquina, ajudando a assar pães e bolos para os moradores da cidade. Passei a evitar a praça central, onde tudo parecia lembrar Pedro. As amendoeiras sob as quais ele me prometeu um futuro brilhante, a fonte onde jogamos moedas juntos, os bancos onde nos sentávamos para conversar por horas. Cada pedra daquela praça parecia carregar o peso da traição. Mas, enquanto eu tentava seguir em frente, Pedro prosperava. Ele aparecia nos jornais locais como um exemplo de sucesso. Advogado renomado, empresário visionário, filantropo generoso. As pessoas falavam dele com admiração, sem saber, ou talvez sem se importar com o custo humano de sua ascensão. Cada vez que via seu rosto em uma matéria, ou ouvia alguém elogiar, lo sentia aquela raiva silenciosa crescer dentro de mim. Era como um veneno que corroía meu coração lentamente. Eu sabia que era injusto. Sabia que ele havia trapaceado, mentido e roubado para chegar onde estava. Mas quem ia ouvir uma mulher como eu? Para a sociedade, eu era apenas uma pessoa insignificante. Alguém que não tinha voz suficiente para enfrentar um homem tão poderoso quanto Pedro. Essa impunidade era quase mais dolorosa do que a própria traição. Foi então que comecei a perceber algo dentro de mim. Uma mudança sutil, mas constante. A raiva que antes me consumia começou a se transformar em algo diferente. Determinação. Não podia mudar o passado, mas talvez pudesse fazer algo para garantir que Pedro não continuasse impune. Não sabia ainda como, mas sabia que precisava tentar. Eu nunca havia entrado na loja de Dona Carmen antes. Sempre a vi de longe, sentada à porta, mexendo em seus caldeirões
ou organizando suas prateleiras empoeiradas. Para mim, ela era apenas uma figura misteriosa que as pessoas da cidade mencionavam em sussurros. Uns diziam que ela era uma bruxa, outros que era uma santa. Eu não sabia o que pensar, mas algo naquela frase, "você carrega ódio pesado no peito", me fez querer saber mais. A loja era pequena e escura, iluminada apenas por velas espalhadas pelas prateleiras. O cheiro forte de ervas secas e incenso preenchia o ar, quase sufocante. Havia frascos de vidro com líquidos coloridos, potes de barro com rótulos ilegíveis e amuletos pendurados nas paredes. No centro do ambiente, um caldeirão fumegava lentamente, lançando sombras dançantes nas paredes de tijolo aparente. Dona Carmen me observou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Seus olhos eram como poços profundos, capazes de enxergar coisas que eu mesma tentava esconder. "Sente-se, menina", disse ela, apontando para uma cadeira de madeira ao lado do caldeirão. Sentei-me hesitante, sem saber o que esperar. Ela se aproximou, colocando uma xícara de café fumegante na minha frente. O aroma era forte, quase medicinal. "Beba, vai acalmar seu coração." Obedeci, tomando pequenos goles, enquanto ela me observava. Depois de alguns minutos, ela finalmente falou: "Conte-me sua história." Tudo, e foi o que fiz. Contei tudo a ela. Sobre Pedro, sobre a traição, sobre a humilhação pública e a impunidade que ele desfrutava. Falei sobre a raiva que carregava dentro de mim, a sensação de injustiça que me consumia dia após dia. Quando terminei, ela balançou a cabeça lentamente, como se já soubesse de tudo antes mesmo de eu abrir a boca. "Magia não resolve tudo." "Nice", disse ela, com uma voz suave, mas firme. "Mas pode ajudar a equilibrar as coisas, se você estiver disposta a pagar o preço." Não entendi imediatamente o que ela quis dizer com pagar o preço, mas algo dentro de mim sabia que estava pronta para qualquer coisa. Ela então me entregou uma bolsinha de pano cheia de ervas secas e murmurou: "Isso vai ajudar. Mas lembre-se, magia é como água. Ela segue o caminho que você dá." Saí da loja com a bolsinha em mãos, sentindo algo estranho borbulhar dentro de mim. Não sabia exatamente o que fazer com aquilo, mas sabia que tinha dado o primeiro passo em direção a algo maior, algo que poderia mudar tudo. As instruções de Dona Carmen eram claras, mas carregadas de mistério. Ela me disse que o feitiço precisava ser preparado com cuidado e intenção. Não era apenas sobre seguir passos mecânicos. Era sobre canalizar toda a dor, a raiva e a frustração que eu sentia em algo maior. Algo que pudesse restaurar o equilíbrio que Pedro havia quebrado. Comecei na noite da lua cheia. Subi até uma clareira isolada nas montanhas próximas à cidade. Um lugar onde costumava ir quando criança para pensar ou fugir dos problemas. Levei comigo a bolsinha de ervas que Dona Carmen me deu, além de velas pretas, um caldeirão pequeno e uma faca de prata que ela insistiu que eu usasse. A noite estava fria e o vento soprava suavemente entre as árvores, como se sussurrasse segredos antigos. Coloquei as velas em um círculo ao meu redor e acendi-as uma a uma, murmurando palavras que Dona Carmen havia me ensinado. Eram frases em latim que eu não entendia completamente, mas que pareciam vibrar dentro de mim
despertando algo profundo e ancestral. Depois disso, joguei as ervas no caldeirão e comecei a cozinhar lentamente sob a luz prateada da lua. O cheiro era forte, quase intoxicante, e me fazia sentir como se estivesse sendo transportada para outro lugar, outra dimensão. Enquanto mexia o caldeirão, recitei os encantamentos que Dona Carmen havia me dado. Cada palavra parecia ecoar no silêncio da noite, amplificando minha determinação. Eu visualizava Pedro em minha mente, seu sorriso falso, sua arrogância, sua impunidade, e deixava que toda a raiva e mágoa que sentia fluíssem através de mim e entrassem no feitiço. Era como se estivesse transformando minhas emoções em algo tangível, algo que pudesse afetar o mundo real. Quando o ritual terminou, coloquei o pó resultante em um pequeno pote de barro e o levei comigo de volta à cidade. Nos dias seguintes, espalhei o pó pelos cantos da casa de Pedro, seguindo as instruções de Dona Carmen. Foi arriscado. Precisei esperar até altas horas da madrugada para garantir que ninguém me visse. Mas algo dentro de mim me dizia que aquilo era necessário, que era justo. A cada vez que eu colocava o pó mágico em algum lugar, sentia uma sensação estranha percorrer meu corpo. Era como se estivesse liberando algo que havia guardado por anos, algo que finalmente encontrava uma saída. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que começava a questionar se estava indo longe demais. Será que isso era certo? Será que eu tinha o direito de interferir no destino de outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse Pedro? No início, tentei ignorar esses pensamentos. Dizia a mim mesma que era justiça, não vingança, que Pedro merecia pagar pelo que havia feito. Mas, conforme os dias passavam, percebi que algo estava mudando. Não apenas em Pedro, mas também em mim. Os efeitos do feitiço começaram a se manifestar de maneira sutil, quase imperceptível no início. No começo, achei que fossem coincidências. Um amigo próximo de Pedro cancelou uma parceria comercial importante, alegando problemas pessoais. Uma semana depois, outro sócio desapareceu sem deixar rastros, levando consigo parte dos lucros da empresa. As notícias começaram a circular pela cidade, mas ninguém conseguia explicar o motivo por trás dessas mudanças repentinas. Foi então que as coisas ficaram mais estranhas. Pessoas próximas a Pedro começaram a adoecer inexplicavelmente. Um contador que trabalhava para ele foi internado com sintomas de algo que os médicos não conseguiam diagnosticar. Outro colaborador, um homem saudável e jovem, sofreu um acidente grave ao sair do escritório. Não havia nada que ligasse diretamente esses eventos a mim, mas eu sabia no fundo, eu sabia que aquilo era resultado do feitiço. Pedro, por sua vez, parecia estar sendo consumido por algo invisível. Ele começou a evitar sair de casa, cancelando compromissos importantes e evitando contato até mesmo com seus advogados. Ouvi dizer que ele passara a ter pesadelos constantes, acordando, gritando à noite. Alguns diziam que ele estava vendo sombras onde não havia nada. Outros murmuravam sobre forças sobrenaturais em tom de piada. Mas eu conhecia a verdade.
Observar tudo isso de longe me deixava dividida. Por um lado, sentia uma satisfação amarga ao ver Pedro finalmente pagar pelo que havia feito. Era como se a balança estivesse começando a se equilibrar, devolvendo a ele um pouco do peso que ele havia jogado sobre mim anos atrás. Mas por outro lado, uma sensação incômoda crescia dentro de mim. Será que eu havia ido longe demais? Será que esse tipo de justiça tinha um preço que eu ainda não conseguia enxergar? Eu tentava me convencer de que estava fazendo certo, que Pedro merecia cada segundo de angústia que estava enfrentando. Mas havia momentos, especialmente nas madrugadas silenciosas, em que eu me perguntava: será que essa era realmente a pessoa que eu queria ser? Alguém que usava magia para punir, para destruir? Dona Carmen havia me alertado. Magia é como água. Ela segue o caminho que você dá. Estaria eu criando algo que não conseguia mais controlar? Aquela noite chuvosa foi como um eco do passado, mas com papéis invertidos. Lá estava Pedro Augusto, parado na minha varanda, ensopado e desesperado, implorando por algo que eu nunca imaginei que ele pediria: ajuda. Ele parecia outra pessoa, não o homem confiante e manipulador que conheci, mas alguém quebrado, consumido pelo medo e pela culpa. Nice, por favor, me escuta. Eu sei que errei, mas você precisa me ajudar. Isso tá fora de controle, disse ele, sua voz falhando enquanto tentava recuperar o fôlego. Eu fiquei ali, paralisada, sem saber o que fazer. Parte de mim queria fechar a porta na cara dele, deixá-lo pagar pelo inferno que havia causado na minha vida. Mas outra parte, talvez a parte mais humana, sentiu pena. Não era compaixão exatamente, mas uma curiosidade mórbida sobre o que o havia levado até ali. O que você quer, Pedro? Perguntei, minha voz fria como gelo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Tudo está desmoronando. Meus negócios, minha saúde, até meus amigos estão me abandonando. E esses pesadelos, eles não param. É como se algo estivesse me perseguindo. Algo que eu não consigo entender. Ele olhou para mim com olhos suplicantes. E por um momento vi o garoto que um dia pensei amar. Mas aquele garoto havia morrido há muito tempo, engolido pela ganância e pela corrupção. O homem à minha frente era apenas uma sombra do que restou. Por que você veio até mim? Perguntei, cruzando os braços. Porque sei que tem algo a ver com você. Sei que você sabe mais do que está dizendo. Por favor, Nice. Eu sei que errei, mas você não pode me deixar assim. Sua confissão me pegou desprevenida. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que eu estava por trás do que estava acontecendo. Talvez fosse intuição. Talvez fosse o peso da culpa finalmente caindo sobre seus ombros. Mas, independentemente disso, ele estava certo. Eu sabia mais do que estava disposta a admitir. Por alguns segundos, considerei mandá-lo embora, deixá-lo sofrer as consequências de suas escolhas. Mas algo dentro de mim hesitou. Talvez fosse a lembrança das palavras de Dona Carmen. Magia é como água. Ela segue o caminho que você dá.
Estaria eu criando algo que não conseguia mais controlar. Decidi levá-lo até Dona Carmen. Se alguém podia dar sentido ao caos que eu havia desencadeado, essa pessoa era ela. Dona Carmen nos recebeu em sua loja, como sempre fazia, com uma calma que parecia deslocada diante do caos que Pedro trazia consigo. Ele estava agitado, tentando explicar o que estava acontecendo, mas ela o interrompeu antes que ele pudesse terminar. Silêncio, disse ela, levantando a mão com firmeza. Não é necessário falar, eu já sei. Pedro ficou paralisado, seus olhos arregalados, enquanto ela o observava com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das aparências. Então, ela se virou para mim e falou: Nice, você trouxe este homem até aqui porque sente que algo está fora de controle. Mas quero que entenda uma coisa. Magia não decide nada. Ela apenas amplifica aquilo que já existe dentro de cada um de nós. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Até então, eu havia pensado no feitiço como uma forma de punir Pedro, de fazer justiça pelo que ele havia feito. Mas Dona Carmen estava dizendo algo diferente. O feitiço não era a causa do sofrimento de Pedro. Ele era apenas um reflexo do que ele já carregava dentro de si. Sua ganância, sua arrogância, sua falta de remorso, tudo isso estava vindo à tona, amplificado pela magia que eu havia invocado. Você é quem escolhe o final dessa história, continuou Dona Carmen, agora olhando diretamente para mim. Pode deixar que as coisas sigam seu curso, ou pode decidir mudar o caminho. Mas lembre-se, toda escolha tem consequências. Sai da loja ainda mais confusa do que quando entrei. Pedro estava calado, provavelmente absorvendo o peso das palavras de Dona Carmen. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, mas qual seria? Deixar o feitiço seguir seu curso significaria ver Pedro perder tudo, talvez até sua vida. Mas reverter o feitiço seria admitir que eu tinha ido longe demais, que havia permitido que meu ódio controlasse minhas ações. Decidi que Pedro precisava pagar pelo que havia feito, mas não da maneira como o feitiço estava fazendo. Eu queria algo mais humano, algo que expusesse sua verdadeira natureza ao mundo, em vez de deixá-lo ser consumido por forças que ele nem entendia. Então, convoquei-o para um encontro final na Praça Central, o mesmo lugar onde tudo havia começado anos atrás. Você tem uma escolha, disse a ele, minha voz firme, apesar do turbilhão de emoções dentro de mim. Pode confessar publicamente seus crimes e enfrentar as consequências, ou pode continuar vivendo sob o peso do feitiço. Mas saiba que, se escolher o segundo caminho, não haverá volta. Pedro me olhou com uma mistura de medo e incredulidade. Ele sabia que eu estava falando sério, que eu tinha o poder de decidir seu destino. Por um momento, achei que ele fosse resistir, tentar me convencer de que era inocente. Mas então, algo mudou em seus olhos. Talvez fosse o peso dos últimos meses, talvez fosse o desespero, mas ele finalmente cedeu. Está bem, murmurou ele, sua voz quase inaudível. Eu vou confessar. No dia seguinte, Pedro apareceu na Praça Central durante a missa dominical, quando toda a cidade estava reunida. Subiu os degraus da igreja centenária
e com as mãos trêmulas começou a falar. Contou sobre as fraudes, sobre como havia usado meu nome para enganar pessoas inocentes, sobre como manipulara o sistema para se beneficiar enquanto destruía vidas. Cada palavra parecia rasgar sua alma, mas também aliviava a minha. A multidão ficou em silêncio absoluto enquanto ele falava. Alguns choravam, outros gritavam insultos, mas todos estavam chocados. Quando ele terminou, desceu os degraus arrasado, sem olhar para ninguém. Naquele momento, vi o homem que ele realmente era: frágil, vulnerável e profundamente humano. Nos dias seguintes, as consequências de sua confissão se espalharam como um incêndio. Seus negócios foram fechados, sua reputação destruída. Ele perdeu tudo: dinheiro, status, respeito. Hoje, vive isolado em uma fazenda distante, tentando reconstruir sua vida longe dos olhos do mundo. Mas, enquanto observava tudo isso acontecer, percebi que eu também havia mudado. Não era mais a mulher amarga e cheia de ódio que havia invocado o feitiço. Eu havia encontrado algo maior dentro de mim. Força para confrontar o passado, para tomar decisões difíceis e, acima de tudo, para seguir em frente. Hoje, aos 40 anos, vejo minha vida de maneira diferente. Aprendi que a vingança, por mais satisfatória que possa parecer no momento, nunca preenche o vazio que a dor deixa dentro de nós. O que realmente importa é o poder de escolha, o poder de decidir quem queremos ser, independentemente do que o mundo nos impõe. A cidade continua a mesma, com suas ruas de paralelepípedos e suas histórias antigas. Dona Carmen ainda está lá, sentada à porta de sua loja, observando as pessoas com aqueles olhos misteriosos. Às vezes, passo por ela e trocamos um sorriso silencioso. Ela sabe que aprendi a lição que ela tentou me ensinar naquela manhã chuvosa. Pedro Augusto é apenas uma memória distante agora, um lembrete do que acontece quando permitimos que o ódio controle nossas vidas. Mas também é um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, podemos encontrar luz se tivermos coragem para buscar lá. Como dizem por aqui, Deus escreve certo por linhas tortas. E embora minhas linhas tenham sido mais tortuosas do que eu gostaria, sei que elas me trouxeram até aqui, até este momento de clareza, de aceitação e, finalmente, de paz. E assim, continuo minha jornada, uma mulher marcada pelas cicatrizes do passado, mas determinada a construir um futuro melhor. Porque, no fim, a única coisa que realmente controlamos é como escolhemos seguir em frente.